Fala galera, aqui é o JP para 10ª semana no retrovisor e de câmera nova. Olha só, eu todo ano gosto de ver um determinado stat, que é o eficiência da defesa dentro da Red Zone. E isso me lembrou enquanto eu estava vendo o jogo de Pittsburgh. Mas vou te falar, tomei um susto, não susto, mas fiquei um pouco surpreso com algumas coisas que eu vi desse ano. Vou tentar interpretar. Os 4 primeiros, não sei porque 4 vezes 5, mas os 4 primeiros são Tampa Bay, 32,14% só das vezes o adversário faz touchdown. E eu fiquei pensando, cara, o Tampa não levando bastante ponto. Então o que é isso? Eu acho que eles estão sofrendo com big plays, mas como tem uma defesa experiente, estão segurando as pontas no red zone, ou seja, a situação poderia estar pior para Tampa. Em segundo lugar, Tennessee. Curiosamente, os dois se enfrentaram essa semana. Mas Tennessee é um outro exemplo de time que eu acho que poderia estar muito pior, né? Mas no caso do Tennessee, eu acho que pega o início do campeonato, ataque muito ruim, posição de campo ruim. Enfim, para estar por aqui. Aí vem Baltimore. Baltimore está 34,62%. A gente vem falando, uma das principais defesas do campeonato, né? E o número confirma isso. Pittsburgh vem em seguida, o motivador dessa coluna, com 40,74%. Aí depois todo mundo já tem um gap de pelo menos 4 pontos percentuais e se embola as coisas. Pittsburgh se saiu bem nessa rodada graças a isso, né? Senão teria perdido o jogo. Aí vamos para os 4 piores, que também é curioso, talvez mais curioso. O pior, o engraçado, os 2 piores não surpreendem, né? Carolina, 73,73%, um número horroroso, né? Dizendo que os problemas não são só o quarterback calor, o ataque e tal. Eu venho criticando a defesa dos Panthers há um tempinho, dizendo que eu achava que eles já tinham que estar em outro patamar, em outro nível de performance. Logo em seguida, Chicago, que sofreu muito no começo do campeonato, com 72,41%. Os dois que fizeram aquele jogo de quinta-feira, né? Um jogo meio nebuloso. Aí vem Detroit. E Detroit, apesar de ter a segunda melhor campanha da NFC, eu volta e meia falo, a defesa deles, eu ainda não compro a defesa deles do jeito que tá. Depende muito do pass rush encaixar ou não em determinadas situações. Mas ela é uma defesa vulnerável. E continua sendo, apesar da impressão que melhorou muito, né? 68,97%. Em quarto, Seattle. Essa foi a que me surpreendeu. Porque eu achei que Seattle estava num nível melhor. Porque o ataque do Seattle não está colocando os pontos igual na temporada passada. Então achei que a defesa de Seattle, com uma nova injeção de talento, de veteranos que teve nessa off-season, estaria num posicionamento melhor. E aí o curioso é que ela é seguida de outros 3 times que estão lá na ponta da tabela. Miami, Cleveland, e Cleveland me assustou, né? Porque é uma defesa que está abafando os adversários, e Filadélfia. Ou seja, está um pouco fora do padrão esse ranking desse ano. E eu não sei se isso vai se transformar nessa reta final de campeonato em números de tabela, de posicionamento para playoff. Uma coisa que me chama a atenção é que quem tem desses que estão bem na defesa, quem tem a possibilidade de consolidar o ataque e aí ser um time muito difícil de ser batido, é Baltimore, apesar de ter perdido nessa rodada, e é o jogo que eu trago como jogo importante, né? Eles em casa perdendo para os Browns de 33-31. Deshaun Watson clutch, né? Decisivo nos momentos finais. Venho falando sobre a defesa dos Browns, né? Que foi, mais uma vez, bem oportunista. Lamar Jackson interceptado 2 vezes, ele precisa ter um jogo controlado, né, para essa defesa dos Ravens, que também fez um touchdown de retorno, dominar a partida. O Baltimore ainda é líder, mas perder em casa abaixa um pouco a expectativa, que talvez estivesse um pouco alta demais. É um time que ainda precisa engrenar algumas coisas ofensivas para a gente considerar como o time a ser batido da AFC,
se conseguir chegar até lá de qualquer forma, né? Mas enfim, são duas defesas bem acima da média, talvez as duas entre as 5 melhores do campeonato, e boa possibilidade de estar os dois dentro dos playoffs, sabe-se lá o que a ordem. A zebra eu tive que mudar aqui os meus planos, cara, porque depois do Monday Night, porque eu trouxe Denver. Cara, ninguém imaginou que Denver fosse até a Buffalo e fosse sair de lá com a vitória. E foi o que aconteceu, 24-22, Russell Wilson muito eficiente, 24 passes completos de 29 tentativas, apesar de controlado, né, 193 jardas no total, ou seja, não é um time de big plays, é um time de abafando, né, tentar controlar defensivamente, o que abre os olhos, né, pelo início muito ruim da defesa, mas que parece estar se ajustando um pouquinho, né? Eles conseguiram limitar o Josh Allen a 177 jardas, 15 passos completos de 26 tentativas, um touchdown, 2 interceptações, turnovers continuando a ser um problema para Buffalo, que, como consequência, demitiu seu coordenador ofensivo e promoveu o treinador de quarterbacks, o Brady. Quem vai lembrar do Brady? Ele foi o cara do fenômeno LSU, Joe Burrow, Jefferson, Chase e tantos mais jogadores, e aí foi pensado do college para a NFL para os Panthers, mas não teve, mas muito jovem, não teve o início. Vamos ver se ele aprendeu algumas coisas e consegue mexer o que esse ataque precisa, apesar de Buffalo também ter problemas na defesa, né? Por tantas lesões e uma falta de consistência. 3 vitórias seguidas para os Broncos, mas não foi sem drama, né? O final do jogo, os últimos 30 segundos ali, foi uma loucura, né? A virada do Denver, e acabou dando certo, né? Vamos lá, vamos pra lá, que essa foi a zebra. O time que preocupa, eu coloquei os Jaguars. Porque levar uma lavada como eles levaram, vindo de bye, para um time que vinha de 3 derrotas seguidas, né? Mostrando problemas na defesa, que é São Francisco, dói porque abala a nossa confiança do que eles podem fazer nos playoffs contra times mais fortes. Que Jacksonville vai chegar lá? Eu acho que vai. Eu acho difícil o Houston dar o pulo para cima deles, pelo que eles já acumularam no começo do campeonato. Mas é um time que a gente, né, queria ver estar disputando no topo com os outros principais da AFC. A lesão aqui que eu separei foi a do Derek Carr, quase que eu chamei de David de novo. O Derek Carr, que machucou o ombro e ainda teve uma concussão, não se sabe se ele joga na próxima partida, quando pode voltar. James Winston, que é o reserva, tem suas irregularidades, a gente já viu que o time não compra muito o Winston, né? E nessa briga marota da NFC South, eles precisam de qualquer vitória, né? Deixaram uma escapar aqui contra a Minnesota e precisam de qualquer vitória. Para reencontro, eu escolhi Kyler Murray voltando aos campos pelos Cardinals. Teve uma volta muito melhor do que eu imaginava. A agilidade está lá, mostrou que não está com medo do joelho por algumas viradas que ele deu de lado para lado, né? De um lado do campo invertendo para o outro, que é o que força ligamentos, força, né, essas mudanças de direção. Então tá lá a agilidade, tá lá a vontade, né, de correr com a bola, como correu, o touchdown dele correndo foi bem maneiro. Já deu para ver que ele acredita em alguns recebedores e colocou a bola na mão dele na maior parte dos tempos. O touch é talvez a última coisa que volte, né? Aquele lugar, principalmente uma bola longa pro Hollywood Brown, poderia ter sido um pouco menos de força, mas isso volta, ou seja, foi promissor o retorno do Kyler, e vamos ver o que o futuro traz para ele, para os Cardinals, né? Com quantas vitórias eles se garantem ali numa boa posição de draft, sem a pressão de ter que draftar um quarterback, enfim, é muito curioso essa reta final de Arizona. Up and down, eu vou voltar para a partida de New Orleans. No up eu vou colocar o Josh Dobbs, apesar de eu fazer uma ressalva que eu ainda não compro 100% essa história dele lá em Minnesota. Eu acho que os times ainda não estão preparados, né, para o que ele traz. Ele trouxe algo diferente do que o Cousins trazia.
em termos de agilidade, de soltar a bola um pouquinho mais rápido. Isso está fazendo o ataque do Vikings ficar dinâmico, mas os times vão começar a se preparar diferente também para ele, né? Não adianta só estudar o Vikings pelo que fizeram com o Cousins. Agora eles já vão ter 2 jogos com o Dobbs, talvez 3 no próximo, para estudar o que eles estão fazendo e se preparar. E sim, vamos ver qual é o desenrolar dessa história, mas não dá para negar esse início animador. Porque quando você perde o quarterback é uma pancada, né? Você fica desmotivado. Mas esse é um início animador para os Vikings. Para os Saints eu escolhi, pode ser injusto, mas eu escolhi o Cam Jordan, porque eu acho que talvez a idade esteja começando a bater na porta. Ele teve só 2 tackles nessa partida, ele acumula 15 tackles na temporada, 2 sacks apenas, um fumble não forçado, fumble recuperado. Talvez explique a contratação do Jason Pierre-Paul, que foi anunciada hoje. Eles queiram dar um fôlego pro Jordan, né? Poupar, não ter que jogar tantos snaps e ser mais efetivo quando estiver em campo. Vamos ver se é essa a minha impressão ou se eu estou sendo injusto mesmo. Agora os destaques da rodada mesmo. Ofensiva eu fiquei com o Jared Goff. E eu vou explicar por quê. Porque eu acho uma pressão danada você tá dentro de um shootout como que ele estava, como visitante, ter que match ponto por ponto com o adversário que você sabe que vai colocar. E eu falei já na defesa dos Lions, é uma defesa que quando o adversário tem que ir para cima, eles são conservadores demais, dão espaço, entendeu? Então foi uma pressão danada para o Goff, que acabou colocando 22 passes completos de 33 tentativas, 333 jardas, excelente média de 10.1, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, sem turnover e sem sacks, né? Ele foi muito ajudado pela linha ofensiva, o jogo de corridas, que fez bastante, mas o comandante da parada foi ele, entendeu? E era uma situação difícil para ele jogar. Tá aí o Lions com a segunda melhor campanha da NFC, boa parte por crédito do ataque e do Goff. Defensivamente, Sheldon Rankins dos Texans demoliu o miolo da defesa da linha dos Bengals. Foram 3 sacks, um fumble forçado. Um veterano, né, que jogava já mais ou menos nesse esquema que os Texans usam quando atuou lá em Nova York pelos Jets, e traz experiência, traz dinamismo ainda para essa defesa dos Texans. Special Teams, Jordan Elliott dos Browns é o segundo a entrar aqui por bloquear field goals. O primeiro foi o Myles Garrett. 3 pontos evitados que dariam a vitória no placar para Baltimore. E bloquear o Justin Tucker é sempre um feito a mais, né? Calor, eu vou lá de volta para a partida do Arizona, que teve com o BJ Ojulari, um pass rusher que ganhou snaps, ganhando a confiança, 2 sacks na partida. Arizona precisa muito que ele se torne um edge completo, capaz de pressionar o quarterback e capaz de manter o seu lado do campo. O Arizona tem pass rushers ou tem jogadores mais de contenção. Então ele precisa de alguém que faça os dois para dar flexibilidade tática ao time. Para finalizar, eu fico com a corrida de 75 jardas para touchdown do Montgomery na partida lá no shootout, lá no tiroteio entre Lions e Chargers. O link está no post. Valeu, galera. Até mais.